Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Você nos acompanha pelo Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, até a 1 da tarde. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados, nossos convidados de hoje. O número é o 973350038. De novo, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto. É quinta-feira, você conhece, você sabe, já é tradição por aqui. Edição do programa Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Então vamos anunciar aqui os nossos convidados de hoje, que vão analisar, vão debater os temas por aqui propostos. Dr. Ricardo Prado, procurador de Justiça aposentado, presidente do MPD, Movimento do Ministério Público Democrático. Tudo bem, procurador? Bem-vindo. Obrigado pela presença mais uma vez com a gente. Bom dia, Mauro. É um prazer sempre poder estar aqui com os nossos convidados e com os nossos ouvintes. Também com a gente na nossa bancada de hoje, a jornalista Kátia Brembach, editora do Estadão Verifica. Ela é professora da Universidade Positivo, em Curitiba, e presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Tudo bem, Kátia? Bem-vinda mais uma vez. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Um dia agitado de notícias e um dia triste para o jornalismo, com a morte da Glória Maria. Mas estamos aqui para discutir notícia, que é o que a gente faz todo dia. Vamos lá, seguindo aqui com a apresentação da bióloga Ana Flávia Pires, diretora da GermSure Biosafe e consultoria, e ela também é consultora da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL, e apoiadora aqui do nosso Gente do MPD que Fala. Tudo bem, Ana? Tudo bem, bom dia, um prazer estar aqui novamente, iniciando mais um ano, 2023, né, que a gente não se falou ainda, que a gente tenha aí um bom ano e que bom participar do programa novamente. Obrigado pela presença sempre aqui com a gente, e o doutor Roberto de Silo, advogado empresarial, também na nossa bancada de hoje. Tudo bem, doutor de Silo? Boa tarde, obrigado pelo convite, tudo ótimo, e espero contribuir aqui com os debates. 12:02, vamos começar então. Nosso primeiro tema de hoje é o seguinte: um estudo inédito realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com o Ministério da Saúde e o IBGE, constatou que as pessoas LGBTQIAP+, correm o dobro de riscos de sofrer violência no Brasil, na comparação com a população geral. E isso unicamente porque se diferem daquilo que é esperado enquanto padrão estabelecido. Sobre os tipos de violência, a pesquisa indica que as pessoas LGB+, têm 3 vezes mais chances de serem vítimas de violência física, 5 vezes mais riscos de sofrer violência sexual e mais do que o dobro de probabilidade de sofrer violência do que os heterossexuais. Dr. Ricardo Prado, procurador, o que esse estudo nos traz, o que nos revela? Uma situação muito triste, Mauro. É um caso de incompreensão profundo, né, por parte de uma parcela da sociedade, e que tem consequências desastrosas, né? Você cria uma situação, uma visão de realidade por uma parcela das pessoas completamente distorcida, né? Não é porque a pessoa tem um direcionamento, uma sexualidade diferente das outras pessoas que ele deve ser agredido, que ele deve ser insultado, que ele deve ser desrespeitado, entendeu, né? E o que a gente percebe é que isso existe numa parcela das pessoas. É difícil saber o que leva a tamanha agressividade com relação a esse grupo, entendeu, né? Eu acho que é uma situação muito triste, é uma situação que precisa ser revertida, né? É preciso falar sobre isso, na verdade,
para que as pessoas possam entender que não existe nada de errado, nada de extraordinário com relação a isso. Quer dizer, é algo absolutamente natural da vida, né? Não é todo mundo que é obrigado a ter a mesma opção, a mesma escolha, ou tenham a mesma vida dos outros, né? Quer dizer, há uma série de fatores que influenciam nessa questão, e que faz com que as pessoas não entendam, não compreendam e tenham uma visão completamente deturpada com relação a isso. E o pior de tudo é que isso gera essa agressividade, essa violência que a gente assiste e que a imprensa noticia quase que diariamente, entendeu? De uma forma muito trágica, né? Eu tive a oportunidade de participar de vários processos criminais envolvendo crime de morte, inclusive com relação a isso, e você via que há um ódio que é realmente inexplicável, né? É um problema muito sério, certo? E a sociedade precisa realmente debater esse assunto para que a gente possa reverter esses números, entendeu? Não há razão nenhuma que justifique essa violência, essa agressividade. Kátia, pessoas LGBTQIAP+, têm o dobro de chances de sofrer violência. Na avaliação do procurador Ricardo Prado, a gente precisa virar essa mesa, reverter esse quadro, esse cenário. A reversão disso passa pelo que estamos fazendo aqui, o debate do tema, né? Exato, é preciso desmistificar e tirar o preconceito, né? Na verdade, o preconceito está na raiz desses números. Se a gente for analisar caso a caso, a gente vai ver situações de pessoas que, por exemplo, apanharam na rua, estavam passando na calçada e apanharam na rua, né? Por existirem. Como o professor Ricardo falou, como é impossível você justificar isso, não há racionalidade para isso, né? De que forma a existência do outro te incomoda, né? A gente precisa olhar para isso. E também existe muito preconceito dizendo assim, fulano se envolveu numa briga, estava num prostíbulo, estava numa boate, estava, né, em vários lugares em que algumas pessoas pensam, essa pessoa procurou isso, essa pessoa se envolveu, esteve num local de perigo, né? E aí a gente precisa discutir coisas que estão muito longe disso. Então, assim, por muito tempo, pessoas trans, por exemplo, só conseguiam um emprego, só conseguiam sobreviver melhor, né? Se prostituindo, né? Então, quando a gente começa a discutir a importância de empregabilidade das pessoas trans, a gente está falando de elas não precisarem estar em ambientes em que elas vão correr mais risco, né? Então, a gente tem que desmistificar uma série de questões aí relacionadas a essa questão da violência. A imprensa, acredito eu, tem feito seu papel, né, de divulgar essas situações, e a gente precisa sensibilizar a sociedade. Por que a sociedade demora a ser sensibilizada, demora a entender essa situação? Olha, discussão filosófica, né? Profunda. Pois é, não chego a ser sociólogo, antropóloga, mas nem psicóloga, mas existe, né, existem estudos que mostram, né, essa situação de projeção e identificação, né, indo para a área da psicologia. E a gente tem também uma situação, essa situação de não aceitação da existência do outro está muito calçada num ideal de sociedade que algumas pessoas têm e defendem esse ideal de sociedade como se as suas próprias opiniões tivessem de ser obrigatoriamente aceitas pelos demais, né? E a gente passa, inclusive, por interpretações equivocadas de trechos bíblicos ou questões de violência, né? Muitas vezes há grupos, por exemplo, religiosos ou que se dizem religiosos, atacando outras religiões ou pessoas que são, entre aspas, bem entre aspas, aqui, diferentes, né? E se a gente for ver o cerne da maior parte dessas religiões, tem a ver com respeitar o próximo, tem a ver com aceitar o diferente, tem a ver com cuidar da sua própria vida. Então, assim, essa é uma resposta bem difícil, né, de achar de por que as pessoas continuam fazendo isso, mas a gente
espera que esse processo de evolução nos leve para um processo de entendimento dessas diferenças. Doutor Dicilo, seu olhar sobre esse tema. Existe uma pauta política, eleitoral, talvez eleitoreira, que foi que se apropriou de um discurso de ódio e que, lamentavelmente, levou a gente onde nos levou. Então, falar em essa pauta que eu vou chamar de horrível, né? Falar em família tradicional. O que é família tradicional? Então, e pregar que os outros, as outras não são iguais, desumanizando as pessoas, qualquer orientação que elas tenham, qualquer preferência, orientação, o que for, isso é desumanizante, degradante. Então, assim, o direito à intimidade existe, as pessoas têm o direito a terem a intimidade delas, elas têm o direito a terem a opção e exercer a orientação e exercer a orientação que elas tiverem. Isso sempre foi na sociedade. A gente teve um retrocesso social nos últimos anos, né, e infelizmente isso aconteceu. Espero que seja revertido, tá? Então, assim, independente de qualquer preferência político-partidária, né, eu espero que esse movimento comece e tenha começado e produza efeitos o mais rápido possível, o que é absolutamente inaceitável que a gente tenha esse tipo de violência hoje em dia, em 2023. Ana Flávia, seu olhar sobre o tema, as pessoas LGBTQIAP+, correm o dobro de riscos de sofrer violência no Brasil na comparação com a população geral, porque se diferem daquilo, unicamente, né, se diferem daquilo que é esperado enquanto padrão de sociedade. Uhum. E eu fico pensando, quando a gente vê, né, o Papa Francisco, por exemplo, que vocês não falam, dizendo que o homossexualismo não é crime, mas é pecado. Então, como que a gente vai combater, né, e aqui eu vou falar a palavra combater mesmo, né, porque é um combate a essa agressividade, né, a agressão ao outro. Quando você tem pessoas, né, uma pessoa tão importante, que tudo bem, pode até ser um avanço para a Igreja Católica eu falar sobre isso, mas quando a gente tem pessoas morrendo pela sua opção sexual, eu acho que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado com quem está falando e pensar também que a Igreja Católica, vou falar assim, apesar de não ser católica, tá? Mas vou dizer assim, eu conheço pessoas que, para utilizar camisinha na relação, tiveram que pedir permissão ao padre da igreja. Ou seja, as pessoas só podem ter relações sexuais para procriar. As pessoas fazem isso? É isso que as pessoas fazem? As pessoas só têm relações sexuais para procriar? Então, por que isso no heteronormativo não incomoda tanto? E quando a gente fala, né, do homossexual ou da trans, enfim, de toda essa população, isso passa a incomodar, né? Que incômodo é esse? E as pessoas questionam muito quando a gente fala de políticas públicas para essa população. E eu trabalhei por muitos anos no Ministério da Saúde e a gente sempre traz uma fala que é assim, realmente, você precisa de políticas públicas para muitas outras populações. Só que essas pessoas, elas morrem pelos que elas são, pelo simples fato de existir, né, e estar andando na rua, elas podem ser defendidas. Infelizmente, por conta disso, a gente precisa fazer uma política para defender essas pessoas. Não precisaríamos se as pessoas simplesmente respeitassem a intimidade do outro. 12h13, programa Gente que Fala no ar, ao vivo pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Hoje é quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e o escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Em discurso durante a primeira sessão realizada pelo STF após a depredação de 8 de janeiro em Brasília, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, pregou ontem a defesa diuturna e intransigente da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Ela também afirmou que aqueles que conceberam, praticaram, insuflaram e financiaram os atos antidemocráticos serão punidos. A ministra classificou os atos de ataque golpista e ignóbil e disse que o STF foi o principal alvo dos radicais porque fez prevalecer em sua atuação jurisdicional
à autoridade da Constituição e se contrapôs a toda sorte de pretensões autocráticas. Doutor Dicilo, sua avaliação sobre este discurso da ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Eu acho que foi um discurso extremamente necessário, feliz. Existe aí uma discussão sobre o enquadramento desses atos como golpistas, tem lei própria, crime, ou se eles seriam terroristas. Né? O terrorismo também tem leis próprias, né? E o terrorismo no Brasil está muito associado à xenofobia e preconceito, etc. O que algumas pessoas esquecem, não necessariamente por esquecerem, simplesmente, mas talvez desaviso, existe um conceito de terrorismo que é um conceito mais internacional. Embora a lei brasileira não fale, né, não tenha positivado dessa forma, existem aí consequências para o Brasil se o Brasil não combater esse tipo de atitude que, sob a ótica internacional, é terrorista. Tá? Então, existe aí uma possibilidade de pessoas e empresas serem até incluídas em listas de terrorismo por Estados Unidos, Europa, União Europeia e até o Conselho de Segurança da ONU, com consequências bastante drásticas, e até tem um conceito que é o conceito de sanções, e essas pessoas podem ficar sujeitas a sanções econômicas e terem bens congelados e outras consequências também até penais para as pessoas envolvidas. Então, as pessoas que estiverem felizes e saltitantes, achando que elas podem não ser pegas porque o terrorismo não é positivado dessa forma, aqui no Brasil, eu acho que é melhor elas repensarem. Eu acho que tem que ser realmente um momento de ser duro, um momento de ser rápido, agir, não só a reparação dos danos que foram causados, que houve danos, existe uma questão muito mais subjetiva, menos material, que é o dente que isso deixou, o dano que isso deixou na nossa democracia. Eu acho que poucas palavras como as dela foram extremamente necessárias, importantes, o momento foi apropriado. Eu acho que até a operação que aconteceu hoje, eu não sei se ela está relacionada, a gente não tem tempo de acompanhar todas as notícias, eu não sei se a operação que aconteceu hoje com relação ao ex-deputado do Rio de Janeiro, se ela está relacionada a essas práticas golpistas, terroristas. A Kátia está falando que não. Então, acho que tem outros motivos, mas eu acho que tem que ter realmente uma... E a sociedade, na minha opinião, é melhor o interesse da sociedade é que dê respaldo para esse tipo de discurso da ministra, tá? E que dê apoio para as autoridades, porque para que esse tipo de absurdo que aconteceu no dia 8 de janeiro nunca mais volte a acontecer. Kátia, aqui respaldo ainda falta para o discurso da ministra para que, de fato, o que ela destacou, aqueles que conceberam, praticaram, insuflaram e financiaram os atos democráticos serão punidos. Então, precisa de investigação, né? Precisa de uma investigação muito, muito rigorosa da Polícia Federal, com apoio da PGR, né? A ministra Rosa, ela é conhecida por ser muito mais contida, muito mais... evitar, né, a exposição, os holofotes, né? Então, o discurso dela foi forte, como deveria ser na abertura dos trabalhos ali, já se esperava esse tipo de discurso, né? Mas precisa de uma investigação, e uma investigação rigorosa, ela toma tempo, né? Existem coisas que precisam ser feitas muito rapidamente para que não se destrua a prova, as pessoas não fujam, né? E eventualmente sejam necessárias prisões de pessoas que estão continuando praticando algum crime, mas a gente sabe que, na verdade, o que faz mais efeito é uma investigação meticulosa, que analise provas, reúna, pegue depoimentos, né? Eventualmente sigilos bancários, telefônicos e outras provas que vão embasar a questão de quem financiou, né? Quem mandou fazer, quem são os principais articuladores, porque hoje, nas prisões que a gente teve até prisões de alguns que são apontados como articuladores, mas a gente tem muito o que a gente chama de eu vou usar uma expressão inadequada, tá? Bagre, né, que a gente chama, que é o peixe pequeno, né?
Então, a gente precisa chegar em quem orquestrou todo esse processo, e isso leva um certo tempo, né? Respondendo à questão do Roberto, a questão do Daniel Silveira, ela é do processo anterior ao 8 de janeiro e foi por descumprimento de medidas que ele tinha que tomar, como, por exemplo, não usar redes sociais e usar a tornozeleira eletrônica, né? Então, foi uma questão... É claro que ele está envolvido em todo esse processo, né? A declaração do Marcos Duval aí mostra que ele fazia parte dessa articulação anterior aí ao 8 de janeiro, mas a questão da prisão especificamente é por descumprimento de medidas determinadas pela Justiça anteriormente. Já que você citou o senador Marcos Duval, até para a gente dizer do que se trata, né? Um senador que anunciou que vai renunciar, porque ele teria sido coagido, né, pelo ex-presidente Bolsonaro e pelo Daniel Silveira também, né, a participar aí de um ato de golpe, né? Kátia. Exato, desculpa, eu estava desmutando. Exato. Então, as informações que a gente tem neste momento, né, apontam... Veja, o senador tinha mais 4 anos de mandato, né? Teoricamente, muito se fala de foro privilegiado, então a gente também precisa analisar qual tem sido o papel do STF, né, a ponto das pessoas abrirem mão do seu foro privilegiado, né? Há quem diga que ele pretende sair do país, né? Por isso tomou essa medida, se é que já não saiu, né? Não sabemos exatamente os detalhes disso. Ao que parece, como eu falei, tudo precisa ser apurado com um pouquinho mais de calma, né? Mas ao que parece, ele se sentiu em posição de ser preso ou ter algum tipo de medida contra ele no momento agora, nos próximos dias, em função dessas conversas que ele participou e que aparentemente há provas sobre essas conversas, então ele seria implicado em algum momento, né? Foi isso que ele declarou, pelo menos. Não sabemos se ele estava realmente como um polo passivo aí nesse processo, ou se ele teve algum tipo de atuação mesmo, né? Agora, o que chama a atenção, né, Kátia, é o fato de um senador que tem mais 4 anos pela frente anunciar essa renúncia e perder o foro privilegiado no momento em que ele vai ser investigado, né? Ou se já não está sendo, né? É o que a gente está percebendo, né, dessa atuação do STF, né? Porque, assim, eu estou no jornalismo há mais de 20 anos, né? E no passado, tudo que alguns políticos queriam era foro privilegiado para o caso nunca ser julgado, né? Ou para, né, poder ter uma certa articulação nas câmaras superiores do judiciário. Quando você vê o processo inverso, porque daí tinha um momento, é importante dizer, tinha um momento em que começaram a acontecer renúncias para atrasar os processos, porque daí era o contrário, né? Quando o processo chegava perto de ser julgado, o sujeito renunciava para voltar para a primeira instância, não ter foro privilegiado. Isso foi contido pelo judiciário, esse tipo de percepção, né, de que se tratava de uma forma de protelar os processos, foi percebido pelo judiciário, foram estabelecidas medidas para evitar esse andamento, né, esse retrocesso. Mas no caso específico do Val, o que chama atenção é não querer ser julgado pelo STF, né? Não querer embora a gente não saiba muito bem como isso vai ocorrer, né, se vão desmembrar os processos, porque há pessoas que estão envolvidas nesses mesmos processos que continuam com foro privilegiado. Então, há inclusive dúvidas de entendimento jurídico com relação a isso. Procurador Ricardo Prado, ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, diz que golpistas serão punidos com o rigor da lei. Sua avaliação sobre o discurso dela na abertura de ontem do ano no STF. Acho que o discurso vem na linha correta, né? É o que se esperava, de uma certa forma. Você precisa fortalecer a democracia brasileira e você precisa, obviamente, tomar providências com relação a esses atos. A gente fala muitas vezes em atos antidemocráticos e as pessoas, às vezes, acham que isso é só uma questão política. Não é. Os atos antidemocráticos hoje, na nossa legislação, eles são crimes.
tá? Eles estão previstos no Código Penal como crimes. Então, tentativa de golpe de Estado, tentativa de fechar poder de Estado, tentativa de impossibilitar o funcionamento do Supremo, de impossibilitar o funcionamento do Congresso, como a gente viu no passado, aquelas faixas, entendeu? Pedindo o fechamento do Congresso, pedindo o fechamento do Supremo, isso é crime previsto na legislação penal, tá? Então, isso é absolutamente inquestionável, certo? Essa lei dos atos antidemocráticos foi a lei que substituiu a antiga Lei de Segurança Nacional, certo? Uma mudança que foi feita na legislação, foi, inclusive, sancionada pelo ex-presidente no último ano do seu mandato, tá? Era um projeto antigo, na verdade, um projeto do professor Miguel Reale Júnior. Há muitos anos estava parado isso, e aí, finalmente, ele acabou ganhando tração e sendo aprovado e publicado no ano passado. Então, você tem também a questão do terrorismo, e nós temos alguns atos que me parece que são muito característicos, além da questão da invasão dos prédios dos três poderes. Nós tivemos alguns fatos gravíssimos também que acabaram ficando em segundo plano. Mas nós tivemos aquela história da bomba num caminhão de gasolina lá em Brasília, que por sorte não chegou a explodir, né? Mas que houve uma tentativa de explosão, entendeu? Houve uso de bomba, e você teve também a derrubada de estações de energia elétrica, tá? Estações importantes de energia elétrica. Por sorte, o Sistema Nacional está parece que bem estruturado e conseguiu suportar essa tentativa de deixar, inclusive, a população sem energia elétrica, tá? Que é outro ato também previsto expressamente na lei de terrorismo, tá? Então, seja a questão da bomba, seja a questão das quedas de energia, estão expressamente previstas na lei antiterror, né? A questão da invasão dos prédios, há uma discussão, porque é uma questão da xenofobia, de você ter um aspecto de discriminação. Só que quando você começa a fazer, na verdade, dentro da própria população brasileira, dizer que existe uma população que é população de bem, né? Quer dizer, e outra que não é de bem, né? Você dizer que tem uma parte da população que é patriota, quer dizer, a outra, então, não é patriota, entendeu? Você está discriminando, certo? Isso é discurso de xenofobia, certo? Então, acho que nós vamos ainda discutir muito essa questão da aplicação da lei antiterrorismo, né? No primeiro momento, você não teve algumas denúncias ainda do Ministério Público colocando isso, principalmente como a Kátia falou, você tem no pessoal que invadiu os prédios, etc., uma parte da população que ainda é peixe pequeno, né? Tá? Quer dizer, algumas pessoas que foram envolvidas na coisa, né? Você tem gente que realmente estava lá por vontade própria, porque queria quebrar, porque queria fazer, entendeu? Mas você tinha também algumas pessoas que foram levadas pelo movimento. Então, inclusive, isso vai ser preciso fazer uma triagem, uma separação, na verdade, de quem é quem no meio desse número grande, né? A resposta penal já está surgindo com relação a essas pessoas. Quer dizer, a gente já tem centenas de pessoas que estão presas, que já estão com o processo iniciado, entendeu, né? E esses casos vão rolar mais rapidamente, né? O que a Kátia cobrou, inclusive, na verdade, a cúpula desse movimento, né? Quer dizer, quem organizou isso, quem planejou isso, certo? E aí nós temos um problema mais sério para a justiça do país. Nós temos uma dificuldade significativa de chegar no último andar do edifício, né? Então, eu acho que enquanto nós tivermos uma influência excessiva do setor político sobre a justiça, sobre o Ministério Público, nós continuaremos tendo dificuldade para isso, certo? Quer dizer, a nomeação dos procuradores gerais, a nomeação dos ministros dos tribunais superiores é um ponto que a sociedade precisa discutir, porque enquanto a gente não tiver essa discussão, enquanto a gente tiver uma reforma desse sistema, nós vamos ter problema para punir quem está na cúpula dos poderes. Meio-dia e 28, a gente vai mudar um pouquinho o tema agora, vamos entrar na área da saúde, Ana Flávia, para dizer o seguinte: a hanseníase, conhecida no passado como lepra, já não deveria existir. No início da década de 1990, a Assembleia Mundial da Saúde estabeleceu como meta a erradicação da doença até o ano 2000.
Era um plano ambicioso, impulsionado pela introdução bem-sucedida do MDT, uma combinação de vários medicamentos que fez com que o número de casos caísse significativamente. Só que cerca de 200 mil pessoas ainda são diagnosticadas com hanseníase todos os anos. Mais da metade dos casos conhecidos ocorre na Índia, seguida pelo Brasil e depois pela Indonésia. Por que, Ana Flávia, a hanseníase que tem tratamento ainda não foi erradicada? A gente traz, né, essa pauta da hanseníase por ter vivido agora o Janeiro Roxo, né, onde a gente traz a visibilidade, né, alguns meses trazendo visibilidade para algumas doenças. Então, janeiro a gente teve o Janeiro Roxo. Quando a gente vem para esse tema de não erradicação ou não eliminação, é uma questão multifatorial, né, como várias questões nossas políticas, enfim, não é um problema, não é um desafio de uma coisa só, né? Se fosse, seria até mais fácil de solucionar. Mas quando a gente fala desse desafio multifatorial, se nós olharmos para 100 anos atrás, o problema era muito grande e com um olhar tipo assim, insolúvel, né? As pessoas morriam e muitas pessoas morriam. A gente teve um avanço muito grande no tratamento que fez com que as pessoas não mais morressem. No entanto, a gente tem um desafio com relação ao diagnóstico e a essa doença, por ser uma doença, né, causada por uma bactéria, um micobacterium leprae, e que nós, em geral, né, a maioria das pessoas vai ter tido contato com essa bactéria e não vai desenvolver essa doença. Então, doenças assim tornam-se mais difíceis de eliminar, porque você fica com aquele anticorpo, né, e você não vai desenvolver essa doença. Algumas pessoas vão acabar desenvolvendo, e isso pode demorar anos para isso acontecer. E algumas doenças também acontece isso, tornando essas doenças mais difíceis de ser eliminadas, quando a gente pensa que existem várias doenças agudas, muitas vezes, que tomam conta nos nossos serviços de saúde de determinados, né, de um atendimento mais prioritário. Mas tem a ver com o conhecimento das pessoas com relação à doença, né? Quais são os sintomas, então, coisas rosas na pele, avermelhadas, perda de sensibilidade. Agora, o que a gente tem de novidade, que eu acho que é importante a gente dizer que foi um avanço, é que agora a gente tem na saúde pública os testes rápidos, que são testes que, com uma gotinha de sangue, uma picadinha de dedo, e ali na própria unidade de saúde, você já vai ver se essa pessoa teve contato, né, e está positiva para essa bactéria, e ela pode ser monitorada. Então, o Ministério da Saúde fez um trabalho muito importante para que esse teste existisse, e isso é muito importante a gente dizer, por ser uma doença que a gente chama de uma DTN, uma doença tropical negligenciada, ou seja, uma doença que está em países tropicais ou de baixa renda, como você disse, 80% dos casos em Índia, Brasil e Indonésia, você não vê multinacionais interessadas em desenvolver um produto para essa doença. Então, o Brasil, ele precisou tomar a frente disso e olhar para isso como sendo necessário e importante. E eu trago aqui, então, uma informação para que a gente realmente se orgulhe da nossa indústria nacional e de empresas nacionais que atendem às necessidades do Brasil. E agora a gente tem um teste rápido, uma mudança de conduta para que essa doença seja diagnosticada mais rápido e, assim, essas pessoas não transmitam para outras pessoas, que é isso que a gente precisa que aconteça. Como é que se dá a transmissão, a contaminação, Ana Flávia? Por gotículas, né? Contato, é um contato mais prolongado, né? As doenças, elas têm essas questões. Quando eu falo de Covid, que está tão, para todo mundo, né? Ficou tão simples de entender de transmissão. O Covid, quando a gente fala, se você teve um contato, mesmo que é rápido com uma pessoa, ele é um vírus que se espalha tanto que muito rapidamente você pode se contaminar. Outras doenças, como a hanseníase, você precisa de um contato um pouco mais prolongado, mas é um contato pele a pele, gotículas, estar ali no mesmo ambiente com essa pessoa, que vai fazer com que você se contamine. Por isso, é tão importante que pessoas que saibam que o meu vizinho tem hanseníase, essa pessoa deve se testar, porque ela teve contato em algum momento com esse vizinho. Então, hoje o Ministério da Saúde procura muitos contactantes de pessoas com hanseníase para barrar essa cadeia de transmissão. 27 minutos para 1 da tarde agora, uma parada breve.
para o nosso intervalo, mensagem do nosso apoiador, e a gente volta em seguida com a sequência dos temas aqui do Gente do MPD que Fala. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Faltando 26 minutos para 1 da tarde, estamos de volta. É o Gente do MPD que Fala no ar, às quintas-feiras, sempre a nossa parceria aqui com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Tudo ao vivo pela UTV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Pessoal, eu tenho em mãos aqui um exemplar do livro Em Defesa da Democracia, uma coletânea de artigos em defesa do Estado Democrático de Direito, da diversidade, da sustentabilidade dos direitos humanos e da justiça social. Tudo isso aqui compilado num trabalho feito pelo Movimento do Ministério Público Democrático, organizado pelo Ricardo Prado, procurador Ricardo Prado, que está aqui com a gente. Ricardo, primeiramente, muito obrigado aqui pelo envio do exemplar, devidamente dedicado, muito obrigado pelo carinho aqui, pelo envio desta obra, que eu vou ler com bastante carinho. Vamos falar dela um pouquinho agora. Vamos lá, mano. É um prazer muito grande, foi um projeto que realmente eu dediquei um tempo significativo para fazer, porque me parecia absolutamente imprescindível. Nós temos um grupo de colegas dentro do MPD, né, do Movimento do Ministério Público Democrático, que escrevem com regularidade para os órgãos da imprensa, né? Inclusive, nós temos uma coluna hoje no Estadão, né, outra no Congresso em Foco, em Brasília. Já tivemos em outros jornais também, entendeu, né? Artigos publicados em diversos meios de comunicação, e isso resultava em um material muito significativo, né? Nós tínhamos alguns artigos muito importantes para ser apenas notícia de um dia, né? Então, foi uma ideia de fazer essa coletânea, de separar aquilo que a gente entendia que era uma parte do melhor que a gente conseguiu fazer durante esses anos. Então, na verdade, são artigos publicados ao longo de, pelo menos, esses últimos 4 anos, e com 2 dúzias de autores diferentes, né? Então, na verdade, são muitos olhares, né? Todos eles são, na verdade, são de membros do Ministério Público Democrático, né? São de promotores, de procuradores de justiça, mas cada um atuando em área diferente. Você tem profissional que trabalha na área do trabalho, você tem colega que trabalha com meio ambiente, você tem colega que trabalha com área criminal. Então, são vários setores, e a ideia foi exatamente criar esse mosaico que mostrasse muitas das faces da democracia, né? A democracia tem é um conceito muito rico, né? Com muitas questões que estão sendo construídas, na verdade, pela sociedade, né? Não é um conceito fechado, pronto, acabado, entendeu, né? É uma ideia muito rica. E então, isso foi um trabalho realmente que eu acho que deu um resultado muito interessante. Espero que as pessoas gostem, né? Nós estamos aí, junto com a editora Dialética, nesse projeto. A obra não será encontrada em livrarias, ela é feita mediante demanda, né? Então, a venda é apenas nas áreas, no site, né? E pela internet, porque o livro vai sendo impresso conforme as pessoas vão encomendando, certo? E eu espero realmente que as pessoas apreciem, né? E é uma contribuição do MPD, mais uma contribuição que a gente tenta fazer para que as pessoas compreendam melhor a democracia, né? Compreendam e valorizem, né? É um valor muito importante para a sociedade, para ser jogado fora, para que as pessoas desprezem, né? Para que as pessoas não compreendam. Então, acho que vale a pena, acho que vale a leitura, entendeu, né? E nós estamos aí. Mais uma contribuição do MPD
para que a gente possa ter uma sociedade melhor. O lançamento, portanto, pelo MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático, do livro Em Defesa da Democracia, coletânea de artigos escritos por integrantes do Ministério Público, e você encontra esta obra, esse livro, no site, na página da editora Dialética, loja.editoradialética.com, loja.editoradialética.com, ao preço de R$ 64,90. Parabéns, Movimento do Ministério Público Democrático, parabéns, Procurador Ricardo Prado, pela organização de todo esse material nessa obra. Vamos seguir aqui, faltando 21 minutos para 13h. O relatório da Transparência Internacional, que desde 1995 examina no plano mundial a percepção da corrupção, acaba de ser divulgado. E o Brasil surge estagnado na posição 94, ao lado da Argentina e da Etiópia, por não apresentar soluções consistentes para o enfrentamento da corrupção sistêmica. Em artigo publicado no Estadão, o Procurador de Justiça, Dr. Roberto Liviano, que é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, afirma que não é a riqueza que leva ao topo ou ao fosso, mas a rigidez das instituições, a solidez da democracia, a eficiência das políticas públicas, o grau de acesso à informação, a paz social, o respeito aos direitos humanos, bem como os níveis de desigualdade social. Sua avaliação, doutor Dicilo, a respeito deste relatório da TI, da Transparência Internacional. Algumas pessoas podem querer menosprezar a importância desse relatório, mas o fato é que os investimentos no Brasil são feitos, inclusive, com base nesse tipo de percepção. E não é que os investimentos necessariamente deixem de ser feitos, mas eles terminam sendo mais caros. Um crédito fica mais caro, então, se o tomador de um empréstimo aqui do Brasil vai fazer um empréstimo internacional, vai ter que pagar mais. Se é uma empresa que vai investir aqui, ela vai tomar mais cautelas, então o custo de investimento fica maior. Tá? Então, existem críticas que são feitas à metodologia desse índice de percepção de corrupção. São críticas que qualquer pessoa pode encontrar numa simples busca na internet, mas o fato é que ele existe. Ele é compilado, como você falou, desde 95. Ele é levado em consideração principalmente por multinacionais, e as multinacionais, por exemplo, que contratem empresas aqui do Brasil, elas levam em consideração isso, como eu acabei de falar. Então, assim, acho que existem várias questões aí, até a Kátia colocou alguns pontos sobre investigação, e eu acho que ela foi muito feliz do que ela colocou. Enquanto o Brasil não avançar, e claro, isso aí não é pessoal, não é uma pessoa especificamente, mas institucionalmente, enquanto a gente não tiver autoridades que tenham o dever de investigar, e elas deixam de investigar por uma conveniência política, tá? Então, porque não querem irritar quem, por exemplo, indicou essas autoridades para o cargo que elas ocuparem, elas não são, elas estão na procuradoria, ou seja o que for. Enquanto essa percepção não mudar, a gente vai ter muita dificuldade de avançar. Existe uma necessidade muito grande mesmo, de independência das autoridades. Então, aí o Ricardo também foi muito bem feliz. Eu fui muito feliz quando ele falou desse processo de indicação de membros de tribunais superiores. Isso precisa ser melhorado. Tá? Então, assim, senão a gente vai continuar patinando novamente. Não, mas o índice não é tão levado em consideração. Sim, é super levado em consideração por credores e investidores externos, e a gente precisa deles. Né? Então, assim, essa falácia de que não precisamos claro que precisamos de investidores. Esse desbloqueio agora, por exemplo, que a Noruega fez para que se possa investir na preservação da Amazônia, esse fundo que eles já aportavam antes do governo anterior, que se encerrou agora em 31 de dezembro. Então, assim, a gente precisa disso. A gente vive numa comunidade global. Então, acho que precisa realmente ter uma mobilização até da sociedade para que, está aí a nota ruim. O que vamos fazer com isso? Vamos pressionar para que, por exemplo, a lista tríplice para a Procuradoria-Geral da República seja observada. É uma ideia. Não precisa ser criativo para isso. Doutor Dicilo, muita gente, quando a gente fala em corrupção, as pessoas já remetem ao poder público. E a gente sabe que não é só aí que a corrupção ocorre. E vamos pegar aqui o caso Americanas, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas salta aos olhos uma situação muito estranha, né? Um rombo daquele tamanho, e isso não está apresentado nos balanços.
o que foi que aconteceu, por que as auditorias não pegaram, as outras empresas do varejo que teriam um papel também, né, até para uma atuar controlando a outra, né? Isso também não funcionou. Como é que essa situação da Americanas impacta agora nessa percepção de corrupção e nesse momento em que sai o relatório da Transparência Internacional? A gente não sabe se vai impactar. Tá? Então, acho que existem questões que, quando a gente fala em corrupção, e quando eu comecei a dar aula, eu tentava dividir assim, o que é corrupção como crime. Existe o crime da corrupção ativa, existe o crime da corrupção passiva, e existem as convenções internacionais que o Brasil assinou, inclusive algumas delas prevendo que os países signatários devem criminalizar a corrupção privada. Tá? Então, assim, no Brasil, a corrupção privada ela é um pouco tabu. As pessoas falam assim, não existe. Digo que existe. Existem fraudes também. E, assim, o gênero corrupção, ele permite espécies. Né? Então, assim, ele pode ser um pouco mais amplo. Então, se a gente for extrapolar, então, por exemplo, improbidade administrativa, ele entra numa categoria civil da corrupção, ou civil administrativa. Né? Apesar da lei ter sido desconfigurada tanto. Mas, enfim, eu acho que o que pode passar, e assim, quando a gente fala, né, a doutora Ana Flávia falou de uma doença. Então, assim, a corrupção termina sendo uma doença e, assim, termina sendo uma cultura. Né? E quando se fala em empresa, pensa sempre em cultura de compliance, anticorrupção. E a outra coisa, o outro lado também é verdadeiro, uma cultura de não compliance, uma cultura de corrupção, tá? Então isso é uma cultura de fraude, né? Então, assim, se a gente tem esse tipo de cultura no Brasil, eu temo, é um achismo, que isso possa prejudicar, né, a percepção do Brasil com relação ao combate de qualquer forma de corrupção, fraude, etc. 12:45 agora, a gente vai seguir para o próximo tema. Kátia Brembart, vamos falar sobre os deputados e senadores, iniciando aí o ano legislativo com a missão de deliberar sobre 27 MPs, são as medidas provisórias que precisam passar pelo plenário da Câmara para seguir para o Senado Federal. Entre essas medidas provisórias estão iniciativas do governo Lula, como a que mantém o benefício de R$ 600 do Bolsa Família em 2023 e o pagamento de 100% do auxílio gás. Tem também a que prorroga a desoneração de tributos federais sobre combustíveis e a que fixa o valor do salário mínimo em R$ 1.302. Há ainda medidas provisórias assinadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, como a que libera R$ 2,5 bilhões de reais para custear a locomoção de idosos em transporte público e a que amplia de 4 para 6 anos o prazo de quitação dos empréstimos no Pronamp. O que você tem de expectativa em relação a essas medidas provisórias todas, 27 no total? Mauro, eu vou dar um passinho atrás aqui, só para retomar o que o Roberto falou, pelo seguinte, tem a ver com a sua pergunta, tá? Vamos lá. Essa questão desse panorama internacional de percepção de corrupção, é importante dizer assim, primeiro a gente precisa de parâmetros que nos comparem com outros países, né? A gente precisa ter metodologias que sejam comparáveis, né? É o caso desse painel. Segundo, a gente já esteve numa posição muito melhor do que a posição que a gente ocupa agora. Então, a gente está na 94ª, a gente já esteve entre os 64 melhores, ou seja, a gente tinha uma percepção de combate à corrupção maior, né? É importante dizer isso, é impossível medir a corrupção, afinal de contas, muito do que é feito nessa área é escondido e não vem a público, então medir a corrupção é difícil, né? Impossível, mas a gente pode medir percepções e pode medir ações, né? Por isso que existe esse painel. E essa posição que o Brasil ocupa nos lembra que a corrupção no Brasil não acabou, ao contrário do que foi dito, né? Então, a gente teve aí, no passado recente, rachadinha, a gente teve o caso dos pastores do MEC, a gente teve uma discussão com relação à vacina, estou citando alguns exemplos. E a gente teve o orçamento secreto, e é aí que eu quero chegar, né? O orçamento secreto foi uma involução. A gente vinha num processo de transparência, a gente recuou com o orçamento secreto.
E o orçamento secreto é uma moeda de troca com o governo, do governo com o Congresso, né, com o Senado e a Câmara. Ontem a gente viveu um dia bastante tenso, né, de expectativas. Já se sabia que o Arthur Lira ia se reeleger na Câmara e a votação expressiva dele também manda um recado, né? 464 votos, se eu não estou errado. Exatamente. E isso mandou um recado, né? E vivemos a tensão de como seria o resultado no Senado, se o Rodrigo Pacheco ia conseguir se reeleger ou se o Marinho ia conseguir aí alguns votos aí e talvez, né, em algum momento ultrapassar os votos. A gente teve a confirmação do Pacheco. Para o governo, ele jogou todas as suas fichas na aprovação, né, na eleição do Pacheco. Por quê? Porque se o Senado caísse nas mãos da oposição, e há quem diga, não, num regime democrático é saudável. A gente tem vários países em que isso acontece. No Brasil, virou moeda de troca, então não dava, né? Neste momento, a gente ia paralisar o país, né? Porque o governo federal ia encaminhar algumas coisas. A gente sabe que o Senado é a Câmara mais importante, né? No sentido de aquela que realmente dá as diretrizes, né? A que representa os estados, né? Tudo mais que a gente sabe. Então, se a gente tivesse aí uma oposição muito forte no Senado, a gente ia paralisar o país. Então, não seriam só as 27 MPs, né? Seria meio tudo, assim, né? Então, daqui para frente, a gente tem uma perspectiva de votação dessas medidas provisórias. Algumas devem passar com uma certa facilidade, outras vão passar por negociação, principalmente porque o fim do orçamento secreto ou uma perspectiva judicial aí, que o judiciário precisou entrar na jogada e dizer, pessoal, não é assim que se joga o jogo, né? Fez com que se mudasse as moedas de troca. Então, para aprovação de algumas MPs, a gente sabe que estão acontecendo negociações de cargos, de emendas, de outras coisas para aprovação de MP. Então, a gente vai ter que ver cada um desses 27 casos, um a um. E a oposição pela oposição? A oposição para fazer barulho, não a oposição aquela que traz o debate, aquela que traz uma situação para você colaborar com os projetos que estão em discussão. Vai ocorrer? Por parte de alguns, sim. Então, é importante dizer assim, oposição é bom, tá? Ter oposição, eu conheço exemplos de lugares em que não há oposição, é péssimo, né? É o chamado tratoraço, tudo passa, pode ser a coisa mais absurda do mundo, passa, né? Ter oposição é muito importante, né? Mas ela precisa ser, como você falou, Mauro, precisa ser construtiva, uma oposição sensata, precisa ser construída em argumentos, não pode ser assim, eu não apoio nada do que o outro fizer, independentemente do que fizer. E a gente sabe que tanto na Câmara quanto no Congresso, no Senado, a gente vai ter algumas vozes aí bastante estridentes que vão tentar atrapalhar. Então, contrapor, argumentar, pressionar, todo esse conflito faz parte da política. Atrapalhar é ruim para todo mundo, né? Só não é ruim para quem está lá lacrando com esse momento. Mas, então, a gente espera que a gente tenha menos pessoas fazendo isso, mas a expectativa aí é de que vai ter algumas vozes estridentes, sim. Faltando 8 minutos para 13h, a gente tem perguntas aqui da nossa audiência, uma para cada um, mas antes disso eu quero conversar com você que está acompanhando a gente, você que é empresário, executivo, representante de entidade, você que atua em qualquer atividade do nosso mercado, venha ser parceiro do programa Gente que Fala. Estamos há 21 anos no ar, a gente atinge o público do mundo inteiro, transmitindo aqui pela internet, o TV, as nossas redes sociais também, sempre debatendo as principais questões com convidados de altíssimo nível, autoridades de todos os setores, os mais diversos temas na política, na economia, na saúde, na cultura. Você sabe essa nossa tradição aqui, que já tem quase 22 anos no ar. Então, venha ser parceiro da gente, entre em contato, 50 52 55 55, para conhecer as possibilidades dessa parceria. Faça como o Instituto Orbis de Pesquisa,
Faça como o Movimento Ministério Público Democrático, que nos apoia aqui nessa edição de quinta-feira, como a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL, como o escritório Nasser Rajab Advogados Associados, todos os nossos parceiros, para levar até você a melhor discussão, a melhor análise dos principais assuntos do dia, aqui pelo programa Gente que Fala. Vamos seguir aqui, então, com as perguntas da audiência. Na Flávia, o José Marcelo Mota está no Instagram. Ele quer saber por que temos visto tantos surtos de gripe aviária na América do Sul e quais são os riscos. Gente, essa pergunta de $1 milhão. Mas tem muito a ver com acho que o nosso movimento aí de diminuição, né, das florestas, do desmatamento, a forma como se alimenta, a globalização, isso tudo influencia e faz com que novos vírus, ou vírus até, né, antigos, que estavam em animais, eles possam também começar a nos atingir. Então, tem muito a ver com isso, com a nossa globalização, com esse nosso movimento que a gente, né, acaba vendo como necessário, de que tudo se torne uma cidade e acabar com toda a nossa mata, enfim. Isso influencia bastante para a chegada de novos vírus até a população. Procurador Ricardo Prado, a pergunta aqui da Daniela Neves, ela está no YouTube, ela diz o seguinte: a jornalista Marilis Pereira Jorge, na coluna de ontem, no jornal Folha de São Paulo, citou as tragédias de Mariana, de Brumadinho, Ninho do Urubu, Batomuxi e Boate Kiss como exemplos da impunidade no Brasil. O título do artigo é Somos uma Vergonha. Ela tem razão? Somos uma vergonha em relação a esse título? Ela tem razão? É a pergunta aqui da Daniela Neves no YouTube. Em parte, sim. Em parte, sim. Gostaria de responder o contrário, mas nós temos muitos casos, na verdade, que são casos importantes, que são casos emblemáticos, que têm ficado sem uma resposta adequada, certo? A justiça funciona bem para uma parte da população, né? Mas ela funciona mal em alguns segmentos, em alguns setores, né? Então, isso realmente é horrível para o país, porque você está dando tratamento diferenciado entre as pessoas, entendeu? O que está contra a nossa Constituição e que não pode ser aceito de forma nenhuma. Precisamos trabalhar muito para que isso seja corrigido. Kátia Adriana Brandão, no Facebook, pergunta o seguinte: no Brasil, o jornalismo investigativo é sempre uma, entre aspas, aventura não recomendada, como chegou a ser dito sobre a expedição de Bruno Pereira e Dom Phillips no ano passado, lembrando dos dois, do indigenista e do jornalista que foram mortos. Então, o jornalismo investigativo, é importante dizer assim, existem vários tipos de jornalismo investigativo, né? Eu conheço jornalistas investigativos que não correm perigo, digamos assim, né? Mas ele é sempre um jornalismo que incomoda, né? Porque como ele aprofunda, mostra situações que muitas vezes algumas pessoas não querem que sejam mostradas, né? É comum que em vários países do mundo, por exemplo, seja uma atividade de risco muito grande. No México, por exemplo, cobrir narcotráfico é um risco muito grande. Hoje, na Nicarágua e na Guatemala, é um problema muito grande, né? O que a gente está vivendo no Peru hoje, por exemplo, também é um problema muito grande. No Brasil, passou a ser um problema muito grande por uma série de questões. Então, assim, eu cobri, por exemplo, não é muito a minha área, o jornalismo policial e o jornalismo de cobertura de facções, mas eu cobria sistema carcerário, eu estive em lugares dominados pelo tráfico, né? Como jornalista, né, na atuação de jornalista. E você tinha, entre aspas, uma escolha, né? Eram jornalistas que se preparavam para isso é bem importante, por isso que a questão de aventura é tão inaceitável para a gente, né? Bruno e Dom Phillips eram muitíssimo preparados para o que faziam. Experientes, então sabiam o que estavam fazendo. Exatamente, você se prepara para uma situação, né? Então, cobrir guerra, por exemplo, né? A gente tem o Ian Boechat, hoje, por exemplo, uma das referências que a gente tem no Brasil, né? De cobertura de guerra, é um sujeito extremamente preparado. Corre risco? Corre, né? Mas há técnicas.
Só que no Brasil hoje, cobrir qualquer coisa virou perigo. Então, eu tenho vários colegas, várias colegas que foram agredidos ao ir para a rua fazer uma reportagem de buraco de rua. Isso é inaceitável, né? Porque aí a gente descalibra qualquer situação de atuação profissional. Né? A pergunta aqui para o doutor Dicilo vem da Laís Nogueira, no YouTube. Ela quer saber até que ponto dá para separar as responsabilidades da pessoa jurídica e da pessoa física, no caso das Americanas. Não falando sobre o caso das Americanas... Ou como no caso das Americanas. Eu não posso falar sobre muita coisa desse caso, profissionalmente falando, mas existe a possibilidade, sim, existe a possibilidade para aspectos civis, principalmente, tá? Então, em princípio, nenhuma pessoa jurídica, num caso assim, seria objeto de uma ação penal, mas na ação civil, na ação administrativa, sim. A Americanas, eventualmente, ou qualquer empresa nesse cenário, poderia também ficar sujeita a uma responsabilização perante os órgãos reguladores, autarquia como o CVM. Então, assim, existe essa possibilidade é muito importante de ser explorada. Eu acho que empresas deveriam sempre ser preservadas, porque elas geram empregos, elas pagam tributos, e as pessoas físicas que eventualmente usaram uma empresa como Americanas para fins que não sejam adequados, não estou falando de fazer um julgamento de valor, mas que eventualmente, se isso aconteceu, que as pessoas físicas sejam punidas, não necessariamente com prisão, tá? Então, acho que pode ser punidas com alguma pena restritiva de direitos, alguma coisa assim, tá? Eventualmente alguma indenização. Eu acho que é importante, sim, respondendo a sua pergunta. E obrigado por ela. Pessoal, 1h em ponto. Infelizmente, o tempo acabou. Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, quinta-feira, sempre o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Com agradecimento aos participantes de hoje, doutor Ricardo Prado, procurador de Justiça aposentado, presidente do MPD, Kátia Brembati, jornalista, ela é editora do Estadão Verifica, professora da Universidade Positivo, em Curitiba, lá no Paraná, presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a bióloga Ana Flávia Pires, diretora da Gemsure Biosef e Consultoria, ela também é consultora da CBDL, e o doutor Roberto Dicilo, advogado empresarial. Obrigado a todos vocês pela participação no dia de hoje, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, que é uma realização da ABCOM, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira. Sérgio, valeu aí pelos trabalhos de hoje. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AltV, a direção-geral do jornalista Alberto Luchetti, e você aí do outro lado, espectador, você internauta, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta a se falar amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo, pela AltV e também pelas redes sociais. Uma boa tarde a todos, um abraço, até amanhã.